Oi, eu me chamo Cal, esse aqui é meu canal, e aqui eu falo sobre coisas que eu tô afim quando eu estou afim. E a coisa do momento não poderia ser outra, Jones Manuel. Jones Manuel nada mais é do que um comunista ativista de esquerda, obviamente. Ele é professor, historiador, um cara muito inteligente, diga-se de passagem. E caso você esteja debaixo de uma pedra não sabe quem é Jones Manuel, ele explodiu, ele bombou com um vídeo da Spectrum, que era um comunista argumentando contra 20 conservadores. E esse vídeo completamente explodiu a bolha. Não é à toa que ele chegou a mim, eu não acompanho o canal Spectrum, não acompanho canais do tipo, que é uma pessoa debatendo contra várias outras pessoas sobre assuntos polêmicos e tudo mais. Só que esse vídeo estourou e ele chegou em mim. E aí eu fiquei, caralho, velho. Vamos dar uma chance, porque eu tava vendo muita gente falando sobre, pegando várias views. Eu fiquei, velho, bora dar uma chance. Primeiro eu vi alguns pequenos cortes de pessoas reagindo aos cortes, então a reação da reação, por assim dizer. E eu achei bem interessante e decidi dar uma chance e assistir, não completo, admito, mas assisti vários cortes, o que no final é como se eu tivesse assistido completo. Mas enfim, o ponto é que eu tava esperando que ele fosse falar coisas que eu não ia entender, que eu ia ficar beleza, mas na prática o que isso significa, tá ligado? Você não vai entender muito se você não viu aquele vídeo, mas não precisa pra assistir esse vídeo, tá tudo bem. E aí eu assisti e eu fiquei, caralho, mano, esse cara tem pontos muito bons. Tipo, ele fala umas coisas meio óbvias, mas que hum, nos últimos anos eu não via ninguém falando sobre, que era tipo assim, galera, e se a gente começasse a priorizar a população brasileira, tipo, e se a gente começasse a priorizar a distribuição de comida para a população brasileira ao invés de pro exterior? Tipo, só uma sugestão, tá ligado? Eu não quero também, porra, ser tão radical assim, sabe? Então, porra, o que vocês acham da gente meio que alimentar a população brasileira? Tá ligado? E eu fiquei, caralho, keep going, traduzindo do inglês, continue. E aí ele falava, mano, e se a gente na verdade, e se a gente na verdade parasse de exportar a laranja e comprar o suco de laranja de fora e a gente começasse a fazer o suco de laranja aqui dentro do Brasil e aí meio que ia ficar mais barato pra todo mundo? Eu fiquei, caralho, porra, foda. E tipo assim, não é uma coisa genial, tá ligado? Não é uma coisa mirabolante com termos técnicos, mano, o básico. O básico, tá ligado? O Brasil é um dos maiores produtores de café no mundo. E o café tá caro pra caralho, velho. O café tá muito caro. Mano, o Brasil exporta comida pra caralho e tem gente passando fome. Não é que tipo, ai, a comida tá cara e, poxa, as pessoas não estão comendo tanto. As pessoas estão passando fome, situação de fome. Isso é bizarro, mano. Tipo, o Brasil tem um tamanho continental, tá ligado? Terra pra fazer plantar coisa, pra cuidar de gado, pra fazer tudo. E a gente tem gente passando fome, mano. E aí eu fiquei, beleza, mas isso não é o de sempre? Tipo, qualquer país não tem pessoas passando fome? E assim, e aí entra um ponto que eu sou muito leigo, assim como você que tá assistindo esse vídeo provavelmente é, porque não é o nosso trabalho estudar essas coisas. O cara, ele é historiador, o trabalho dele é literalmente saber de coisas inteligentes, o que é descolado. Então, eu não sei dizer se as informações são verídicas ou não, de onde é que ele tira, mas ele fala de jeito muito convincente e me convenceu, tá ligado? E ele fala que, porra, países aí já erradicaram a fome, tá ligado? E, porra, isso é um bagulho muito banal, ainda mais um problema muito banal pro Brasil, pelos fatores que eu já falei aí anteriormente. Então, assim, eu fiquei, velho, mas não é assim que política é? Tipo, todo mundo vai se fuder no final pra que uma pequena maioria, pequena maioria, pra que uma pequena fração da população se beneficie, que são, tipo, os grandes latifundiários e tudo mais. Na minha cabeça, política era isso, era, tipo, uma coisa meio que sem saída e que era sempre escolher o menos pior, tá ligado? Só que não, ele me fez perceber que depois de eu ter assistido esse vídeo, eu comecei a buscar mais conteúdo sobre ele porque ele fala de um jeito muito eloquente, de um jeito muito claro, e ele tem ideias muito fodas em relação ao Brasil. E eu decidi ir atrás, né, pra poder ver
o que que eram essas coisas, e ele fala muito sobre Revolução Brasileira. E falando isso, você deve ficar um pouco assustado se você é um ser humano comum, o que não tem problema nenhum, porque Revolução Brasileira dá a entender que vamos atacar fogo em Brasília e anarquia, maluquice. E eu não sei dizer com muita propriedade, mas não parece isso exatamente. E revolução nada mais é do que a gente instaurar um novo tipo de governo, diferente do que está agora, né? Se a gente for ver historicamente falando, os últimos governos das últimas décadas, todos vêm sido de direita, capitalista, liberais. Uau, quantos termos, Cauã? Meu nome é Cauã, meu apelido é Cal. Sim, muitos termos, e eu não sei exatamente o que eles significam, mas isso é um fato. Ah, mas o Lula, ele não é de esquerda? Hein, menino? Ele não é de esquerda, o Haddad, a Dilma? Não, não é, mano. Eles têm, como é que é a palavra inteligente? Eles têm uma narrativa socialista. O que isso significa? A gente vai continuar do mesmo jeito que a gente tá, os ricos vão ficar cada vez mais ricos e os pobres vão ficar cada vez mais pobres. Porém, agora o pobre ele vai poder ganhar um dinheirinho ali para ele não ficar tão fudido assim. E aí as pessoas falam, nossa, que divo, cara, Lula, me engravide. Não, Lula é um pau no cu, tanto quanto, não sei se tanto quanto, né? Mas, tá ligado? Tá pau a pau ali com o Bolsonaro. Os dois são bem, bem sinistros. Então, porra, esse Jones Manoel não é de esquerda? Como é que ele não apoia o Lula? Como é que ele não apoia o PT? Ele é contra o PT? Sim, porque o PT não é de esquerda de verdade. O mind blowing, eu sei, pra mim também foi mind blowing. Porque na minha cabeça era de esquerda e é isso, tá ligado? Mas não é, é direita pra caralho, na verdade. É loucura. E esse vídeo você não vai tirar informações concretas, é eu falando sobre o tema, tá ligado? E eu percebi que tem solução pro Brasil, mano. Eu, assim como a maioria dos jovens, eu acredito, eu, pelo menos na minha experiência que eu vejo, sempre fui muito desacreditado com política, eu nunca me importei com política, porque era sempre um escândalo atrás de outro escândalo, era sempre corrupção atrás de corrupção, era sempre, votar no menos pior. E, porra, isso desencoraja demais, mano. Isso não dá vontade de você, de fato, tentar entender o que tá acontecendo, de verdade, não estudar, mas ficar sabido sobre o assunto, sabe, pra você votar com consciência. Para mim sempre foi uma política sempre foi um assunto muito desinteressante porque a gente tá fudido mesmo e já era. Mas o Jones Manuel, ele me fez perceber que não, que existe solução, tá ligado? Existe a possibilidade para tal. Porque a gente está sendo governado pelo mesmo tipo de governo há décadas. E nunca teve um comunismo de verdade aqui no Brasil, apesar de que os eleitores do Bolsonaro vão dizer que estamos vivendo uma ditadura agora. Nem um pouco perto disso. Mas enfim. Qual que é o objetivo desse vídeo? Você, jovem, médio, assim como eu, que está assistindo esse vídeo, cara, eu acho que tá na hora da gente levar as coisas um pouco mais a sério. Porque já tem muita gracinha, tá ligado? A gente já faz muita gracinha. Eu sinto que nossa geração é muito descomprometida com a realidade. A nossa geração é muito descomprometida com coisas de verdade, assim, que vão impactar a realidade, o mundo. E não dá pra julgar. Eu não julgo você. Eu também sou assim pra caralho. Eu também não posso me julgar. Porque olha o contexto que a gente vive, mano. A gente vive. A gente é a primeira geração, assim, que entrou em contato com mídias sociais. A gente é meio lobotomizado, tá ligado? O tal do brain rot. E, mano, a gente quer fazer uma gracinha porque o mundo parece tão ruim ao nosso redor, tudo tá uma desgraça, guerra, e o preço aumenta, e o CLT é uma miséria, e tudo parece uma merda, não parece ter saída, então bora pelo menos resenhar um pouquinho, tá ligado? Mas não, mano. A gente resenha já até demais, eu acho, tá? Acho que tá na hora de a gente falar um pouco sério. E eu acho que o Jones Manuel, ele vem como um farol, assim, pelo menos pra mim, em relação à política, porque era algo que eu nunca tinha me importado, que eu comecei a me interessar pra caralho sobre, sabe? Ele fala de coisas que. Ele fala de coisas meio complexas de um jeito tão óbvio e lógico de entender que é revoltante você vê isso e não tem como não se revoltar. Eu acho que falta isso pra gente, mano. Eu acho que falta a gente se revoltar
Acho que falta a gente se manifestar, acho que falta a gente ter opinião, sabe? E é engraçado eu falar isso porque eu nunca fui isso. Eu sempre fui muito conformado com as coisas, eu sempre achei que eu não posso fazer a diferença com nada. Mas agora eu tô fazendo esse vídeo e, porra, se eu de 1.000 pessoas eu conseguir convencer uma a ir conhecer os projetos do Jones Manuel, os livros dele, os podcasts, os debates que ele participou, a ideia em si, porra, já vou considerar isso uma vitória, uma pessoa que de verdade leva isso a sério, sabe? E tipo assim, eu não tô te chamando pra pegar em armas e ir agora pra Brasília matar todos os malvados. É só pra colocar uma pulga atrás da sua orelha e pensar, caralho, mano. Será que realmente eu não consigo impactar em nada? Será que realmente tá tudo perdido? Ou será que a gente só tá perdido e não tem como impactar nada porque todo mundo pensa assim, sabe? É muito aquele efeito. Não é efeito, é muito aquela coisa de. Poxa, eu não vou fazer isso porque ninguém vai fazer também. Só que é esse pensamento que impede que as pessoas façam, entende? Então, eu acho que a gente tá faltando um pouco de revolta, uma coisa meio anos 80, assim, tá ligado? Uma coisa mais revolucionária, uma coisa mais ativa, um tesão pela vida, um tesão pelos direitos, um tesão pela vida. Tá faltando isso, eu sinto, mano. E tipo assim, não tem nada de errado também com você gostar de uma resenha. Eu adoro uma resenha, tá ligado? Eu já tentei muito ser um clone do canal do Orochi, do Orochinho. Porque eu acho ele muito engraçado, eu acho ele muito da hora, eu gosto muito do humor dele, pá, mas assim, eu acho que já tem muito, mano. Já tem muito de gracinha e eu sentia a falta de uma seriedade nas coisas que eu fazia e eu sinto falta de seriedade nas coisas que são feitas. Então, por exemplo, porra, o Felca surgiu na internet como porra, é meio foda colocar ele como clone porque não tinha tanto a ver, né? Mas um canal tipo do Orochi que era de resenha e de boa, tá ligado? Ver uns vídeos engraçados, reagir, falar umas coisas engraçadas e é isso. Fazia isso muito bem, inclusive. E, porra, o cara estourou por motivos óbvios, o cara era muito foda nisso. Só que aí, com o tempo ele usou a relevância dele pra coisas mais importantes. Agora ele fez o vídeo da adultização aí, que, porra, estourou pra caralho bolha. O cara denunciou em massa várias pessoas, tá ligado? Nem sei se eu vou bipar isso depois, mas a palavra com P, tá ligado? Da galera maior de idade que gosta da, dessa, tá ligado? Dessa, né? Acho que você pegou a ideia. E porra, isso é muito foda, mano. Isso é muito foda. Ele podia muito bem continuar no conforto dele e continuar fazendo os vídeos de gracinha, porque ele já tem o público dele estabilizado, ele não precisa se esforçar mais pra nada, muito entre aspas, e valeu. Tá ligado? Mas não, ele decidiu usar a relevância dele pra uma coisa benéfica, pra uma coisa séria. E se você for ver o vídeo, apesar do tema mega hipersensível, no início dele ainda tem o humor dele que é muito presente, muito ele, sabe? Nesse vídeo aqui também eu fiz algumas gracinhas, fala de um jeito muito casual, de um jeito que eu acho legal de me expressar, que eu acho que vai conversar com pessoas que estão aí do outro lado da tela. E é isso, mano. E também não tem nada de errado com o Orochi, não tô falando que ele tem que amanhã fazer um vídeo se politizando, tomando um partido e não, não precisa disso, mas eu acho que a gente como público, não público, a gente como jovens, a classe jovem adulta brasileira, a gente entrou numa desesperança muito grande com a realidade, um descompromisso muito grande e que não sei se é esse o caminho, sabe? Quer dizer, eu acredito que não seja esse o caminho. Eu acho que a gente tem que levar as coisas um pouco mais a sério, sabe? Foi mal ser o rouba-brisa aí da galera, mas eu acho que é um pouco de verdade, sabe? Não dá pra ficar a vida inteira só, o Betinho, sobrou nada pro Beto, olha o churrascamento aí, haha. Sigma Boy, tá ligado? Dá pra fazer isso e também levar a vida um pouquinho mais a sério, sabe? Eu acho que a gente tem muito potencial pra mudar a realidade e pra melhor se a gente quiser e se esforçar pra tal, sabe? Mas de novo, dá pra culpar quem não faz isso? Eu acho que não dá pra culpar. Mas a partir do momento que você toma consciência sobre, eu acho que você já consegue ir melhorando nesse aspecto aos pouquinhos. E essa é a minha forma de melhorar aos pouquinhos. Tô gravando esse vídeo para divulgar a palavra do Jones.
Eu acho que ele vai ser uma pessoa muito importante no futuro. Não sei se ele vai chegar a ser presidente, não sei se ele vai chegar. Foi mal, tô com um pouco de refluxo. Não sei se ele vai chegar à presidência, eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa é fato, ele vai com certeza influenciar muita gente. Ele vai com certeza, pelo menos, mudar a visão das pessoas sobre política, sobre o futuro do Brasil e sobre sistemas de como gerir um país, tá ligado? Esse vídeo tá com 15 minutos. Eu acho que é um tempo bacana, um tempo razoável. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. E pra finalizar, seja bem-vindo ao canal, tá? O estilo de vídeo vai provavelmente ser esse aqui pra sempre. Eu na frente de uma câmera, falando sobre coisas que eu quero falar, quando eu quero falar. E se você achou interessante, tamo junto. E só pra concluir o raciocínio, a gente pode mudar as coisas. E eu realmente acredito que o futuro tem futuro se a gente de fato se empenhar pra tal, tá ligado? A gente é o futuro da nação, nós somos jovens, cara. Então, porra, bora pensar um pouquinho, bora levar as coisas um pouquinho mais a sério, não é muito não, só um pouco, tá ligado? A resenha e a seriedade podem conviver. E é isso. Se você se identificou com alguma coisa, não se identificou com alguma coisa, me acha um completo idiota, um completo gênio, deixa aqui nos comments. Tamo junto. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.